Um país desconhecido para muitos, mas cheio de belezas, marcado pela influência russa e soviética, casa de um povo único e que sabe dar uma festa, terra de grandes cidades da Rota da Seda e de uma natureza deslumbrante. Sejam todos muito bem-vindos ao Uzbequistão. Nossa jornada começa na Ásia Central, em uma região que ficou marcada por uma mistura intensa de diversos povos: árabes, turcos, mongóis, persas, russos e vários outros grupos étnicos. Partindo da cidade de Osh, no Quirguistão, seguimos em direção à fronteira. Caso não tenha visto ainda a playlist do Quirguistão, entre no canal e assista a todos os vídeos. Estou aqui já no táxi indo para a fronteira do Uzbequistão, depois até chegar na capital Tashkent e ficar por lá por uns 4 dias, até ir para o Tajiquistão depois. Vai ser bacana. Muitas frutas sendo vendidas na beira da estrada e um cenário típico de cidades fronteiriças. Agora eu tô aqui andando mais ou menos pela terra de ninguém, que é entre o Quirguistão e o Uzbequistão, e vamos lá ver como é que é esse novo país, né? Situações de pobreza convivem lado a lado com as fronteiras na Ásia Central. Apesar da amizade histórica de ambos os países, o controle de passaportes é rígido por aqui. Do outro lado da fronteira, já no Uzbequistão, pegamos um ônibus local em direção à cidade de Andijan. Simpatia é a palavra que resume bem minha primeira impressão do povo uzbeque. Ao chegar na cidade, muito movimento e com isso vemos uma das primeiras características do país: alta densidade demográfica para os padrões da Ásia Central. Cerca de 35 milhões de habitantes por todo o Uzbequistão. Cheguei aqui na loucura do Uzbequistão e você já vê que é um país muito mais lotado, 30 milhões de pessoas, é o mais cheio da Ásia Central, a cidade cheia de gente, cheia de carro. Agora estou me sentindo realmente na Ásia, finalmente. Trocar dinheiro na rua é algo comum por aqui, mesmo em regiões super movimentadas, e apesar de ser um país pobre, muitas de suas cidades têm sido revitalizadas e vemos um novo país surgindo pouco a pouco. A língua oficial é o uzbeque, da família das línguas túrquicas, muito parecida com o azerbaijane e o turco. O russo também é amplamente falado por conta das várias décadas sob o domínio soviético. Logo nos deparamos com uma das maiores mesquitas da cidade de Andijan, o que mostra outro aspecto importante do perfil do país. Os uzbeques são em sua grande maioria muçulmanos, mais de 92% da população, 5,6% são cristãos e o restante segue outras religiões. O Islã, todavia, tem um caráter mais cultural na sociedade do que uma devoção intensa, como em alguns outros países da região. Álcool é consumido em várias localidades, somente mulheres mais velhas usam hijab ou vestimentas tradicionais, tudo isso sendo resultado de anos de influência soviética, além do próprio secularismo adotado no país após a independência da URSS em 1991. Os bazares e mercados são um dos maiores resquícios da cultura do Oriente Médio, Ásia Central, no Uzbequistão. Vários alimentos e produtos dos mais variados são vendidos e comprados lá diariamente. Fiz até amigos locais em minhas andanças pelo bazar.
Na hora do almoço provei o prato nacional, plov, também chamado em português de pilaf. É um prato à base de arroz com vegetais e carne de cordeiro ou frango e muitas especiarias. Há inúmeras variações e cada cidade uzbeque tem seu modo de preparar, mas por apenas $1,50 a porção se come de maneira farta e se saboreia essa iguaria local. Mercados de pães também fazem parte da rotina uzbeque, uma experiência cultural e tanto. As estradas do país possuem trechos ruins e trechos bons, mas de maneira geral estão sendo reformadas pelo governo, principalmente entre as grandes cidades do Uzbequistão. As vistas e os vales são de tirar o fôlego, uma natureza incrível e sem fim. A economia do país é muito rica em minérios, principalmente o ouro e o cobre, além do gás natural. Tudo isso pude ver em uma das maiores pedreiras do país, também próxima de uma jazida de gás. A grande produção de algodão e de frutas também é essencial para a economia uzbeque. Uma população grande em um país pequeno resulta em um trânsito bastante carregado em várias horas do dia. Depois de muitos quilômetros e muitas horas de estrada, chegamos em Tashkent, a capital do país. Olha pessoal, acabei de vir aqui em Tashkent num banco trocar 100 euros, que eu vou ficar 10 dias, eu fiz um cálculo bem miserável de 10 euros por dia, mas olha o que eu recebo, esse malote de 1 milhão de soms, que eu consigo fazer bastante coisa. Ontem comendo aqui comidas maravilhosas, pagava 2 euros, 2,50 euros, então vamos ver até onde esse tanto dinheiro vai me levar. Agora eu tô aqui na frente do Hotel Uzbequistão, é um hotel gigantesco, foi aberto em 1974 ainda na época soviética, e foi por muito tempo o único hotel da cidade. A única maneira dos estrangeiros visitarem Tashkent era no Hotel Uzbequistão. Ficou conhecido pelo sua grande hospitalidade, seu ótimo serviço e por mostrar esse sabor único desse país que é tão milenário e que tem uma característica tão própria. O estilo típico não nos deixa dúvida que aqui foi parte da União Soviética, assim como parte da arte local. E aqui painéis, esculturas tipicamente no estilo soviético, sempre para valorizar o trabalhador, mostrando o trabalho árduo da extração do carvão, da construção civil, do trabalho nas usinas energéticas, enfim. Por toda em volta desse monumento há esses painéis mostrando diversos trabalhadores em diversas profissões. É muito interessante e relembra um tempo que não está tão distante de nós, né? Não muito distante dali, vemos uma das mais antigas mesquitas da cidade, cúpulas em azul turquesa e muitos detalhes no interior. Mais tarde, também tive a oportunidade de visitar uma escola pública bem típica da capital. Infelizmente, por uma questão do direito de imagem das crianças, de tratar de menores de idade, eu não pude filmar, mas a experiência toda foi muito interessante para você ver como até em países pobres a educação é o que muda tudo. Primeiro que é uma escola de quase 100 anos de idade, ela foi construída na época da União Soviética, ela tem um estilo bem claro da União Soviética, com aquelas colunas, com a forma como as salas são organizadas, as janelas, o pátio, então isso é o primeiro ponto. Segundo é que todas as crianças uniformizadas de uma maneira impecável, os meninos de gravata e blazer, as meninas todas de saia, camisa branca e um lacinho que combinava, então a questão da cordialidade perfeita. Mas talvez o momento mais legal tenha sido quando eu fui falar com a professora de matemática do meu amigo, que ensina por volta da 3ª, 4ª série. Eu entrei na sala, ela viu que eu era estrangeiro, ela mandou todos se levantarem e me cumprimentarem, fazendo respeito e dizer muito bem-vindo. Então qual a mensagem que fica? A União Soviética foi complicada, foi repressiva, as liberdades eram restritas,
mas as estruturas da educação se mantêm muito boas nas universidades e nas escolas, que são de graça, os professores são muito bem tratados e os alunos têm respeito mutuamente. E também a americana asiática, ela é a saída não só para a geração atual, mas a longo prazo para as próximas que virão, para manterem um país bom. Como em toda ex-república soviética, vemos um bonito monumento à independência no centro da cidade e depois seguimos o passeio. Aqui no Uzbequistão, seguindo a tradição de várias grandes cidades da União Soviética, os metrôs também são grandiosos. Muitas das estações são decoradas de acordo com o tema, tem as dos cosmonautas, tem uma homenagem ao algodão, que é algo muito produzido aqui, enfim, tem outras em relação a heróis da pátria, poetas, e as estações são sempre grandiosas e seguem um estilo bastante peculiar. Os metrôs por aqui são simples, mas funcionais, silenciosos e tudo sempre seguindo um alto padrão de civilidade. E eu acabei de chegar aqui no Bazar de Chorsu, um dos mais emblemáticos da cidade, uma estrutura em cúpula fantástica e que não perdeu essa alma de bazares em relação aos demais, porque eu fui em um durante essa semana que realmente foi muito ocidentalizado, totalmente organizado, os ambulantes não vêm falar com você, o que faz parte da cultura desses países, né? Então vamos ver se esse se mantém, mas é um dos maiores e a arquitetura dele é fantástica. As cores dos edifícios seguem sempre esse padrão azul turquesa, um orgulho nacional. Por dentro, a cúpula é ainda mais impressionante. O bazar é cheio de vida, mas ainda assim organizado, e muito se compra na base da barganha. Vemos comerciantes dos mais variados de diversas regiões do país que vêm para a capital Tashkent diária ou semanalmente vender seus produtos por preços melhores. A vida por aqui parece que mudou um pouco, o assédio não é tanto, mas é muito bonito também esse bazar. A arquitetura dele impressiona bastante, apesar do calor. Há bastante grãos, bastante carne, bastante pessoas. E a vida, que eu sempre digo, a diferença entre Oriente e Ocidente continua sendo essa. A parte de legumes, de verduras e frutas ficou concentrada numa outra parte. E aqui você vê que a agricultura familiar domina o país de certa forma, porque quando você vai passando pelas estradas, você vê várias fazendas pequenas e aqui os produtores trazem seus produtos para a capital para vendê-los a todo o resto do país. É muito interessante. Na parte de fora, mais movimento e muitos produtos diferenciados. Aqui o bazar, parte de fora vista por cima. Aqui mais comércios de roupas, calçados, eletrônicos, coisas falsificadas dos montes. Bom, eu gosto bastante de comer comida de rua, mas por estar sempre pegando ônibus, pegando trem e nem sempre ter um banheiro à disposição, eu algumas vezes tenho que tomar algumas precauções. Uma delas é não tomar sucos naturais feitos na rua, porque você não sabe a procedência da água. Infelizmente, em algumas partes do mundo é assim. E eu geralmente peço um refrigerante normal para acompanhar a comida. E aqui uma coisa muito interessante é como uma Coca-Cola. Olha, por exemplo, como que fica. Aqui, geralmente todo mundo toma um chazinho aqui, e aí como eles não têm outro copo, eles servem a Coca-Cola assim mesmo. Parece um balde de café. Uma outra coisa que poucas pessoas sabem é que aqui no Uzbequistão há uma grande comunidade de coreanos. E não os coreanos que a gente está acostumado a encontrar no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Norte-coreanos, principalmente. Pelas estreitas relações entre o Partido Comunista Coreano e a União Soviética durante a Guerra da Coreia em 1953, muitos refugiados vieram para o Uzbequistão, principalmente, por ser um país sempre muito aberto aos imigrantes, e até hoje a comunidade coreana aqui é muito forte. Há, inclusive, pequenos bairros aqui que são de coreanos, aqui há bazares em que há seções só de coreanos, que eles vendem comidas típicas da Coreia.
e apesar de terem sido russificados um pouco com o sufixo ov ou ev no final de seus nomes, eles continuam com uma cara bem diferente do resto, porque eles não se misturaram tanto com os uzbeques, e mesmo assim é uma comunidade expressiva com 200 mil. Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de países que não têm costa marítima. Um termo em inglês se chama landlocked country, ou seja, o país ele não tem acesso ao mar. E o Uzbequistão, ele é um dos únicos 2 países do mundo que é duplamente sem costa marítima, ou seja, ele é double landlocked. Isso significa que não só o próprio Uzbequistão não tem acesso ao mar, como todos os seus países vizinhos também não têm. Aí o termo. O segundo outro país que também tem double landlocked é o pequeno país de Liechtenstein, na Europa, o qual eu já estive também, que fica entre a Áustria e a Suíça. Outro fato interessante sobre a cidade de Tashkent é que daqui foi apresentada para o mundo uma das invenções mais importantes do século XX e que mudaria as relações sociais, os nossos hábitos e costumes no Ocidente e Oriente por muito tempo. A televisão, inventada pelo cientista soviético russo Boris Grabovsky, foi introduzida ao mundo diretamente de uma demonstração aqui de Tashkent em 1928. Ou seja, de Tashkent para o mundo, a televisão conquistou várias famílias e apesar de hoje está sendo pouco usada pelo advento da internet e das grandes companhias de streaming, ela continua sendo em grande parte do mundo subdesenvolvido e emergente a principal forma de receber notícias e de se ter contato com o mundo. O sol finalmente se põe no Uzbequistão. Aqui eu estou num monumento que foi feito para as vítimas de um terremoto que aconteceu no dia 26 de abril de 1966. E exatos 20 anos depois, em 26 de abril de 1986, em Pripyat, longe daqui, mas ainda na União Soviética, a explosão da usina de Chernobyl, causando aquele terrível acidente nuclear que todo mundo conhece. Será que foi por acaso? Muito mais sobre a cultura uzbeque, suas tradições e monumentos históricos você acompanha aqui nesse canal nos próximos episódios percorrendo todo o país. Não perca!